As regras sobre impugnação, elas também são importantes para a gente, porque o que é impugnação? Muitas pessoas acham que impugnação é um recurso. Na verdade, ela não é aquele recurso propriamente dito. Recurso é quando acontece algum problema e você recorre desse problema. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você faz um concurso público, se você não gostar da correção de uma questão, por exemplo, você entender que aquela questão deveria ser anulada, você interpõe recurso. Agora, lá no comecinho do concurso público, quando sai o edital e tem um item do edital que não está claro, que você acha que está errado, você faz a impugnação do edital. Aqui é a mesma coisa, na licitação pública é possível realizar a impugnação quanto ao conteúdo do edital. Isso não é um recurso, mas apenas dizer assim, ó, esse item do edital aqui não atende ao que a legislação está prevendo. Além disso, também existe a possibilidade de fazer uma representação. Representação é como uma denúncia de uma irregularidade. Eu já vou explicar isso para vocês. Primeiro falando então da impugnação. Quem é que tem legitimidade para impugnar? Quem é que pode realizar uma impugnação? Qualquer cidadão ou até mesmo os licitantes. Primeiro falando de qualquer cidadão, ou seja, uma pessoa que nem está participando da licitação pública, ela pode realizar uma impugnação. Por exemplo, você está estudando para concurso público, aí um dia eu vou abrir aqui o portal da transparência do órgão X, porque eu quero ver um exemplo de edital de licitação. Aí você dá uma lida naquilo e fala, ó, eu vi uma aula de licitação aí, eu sei que isso não pode. Aí você vai lá e exerce, né, o seu direito e o seu dever de cidadão e questiona o órgão público, ó, por que vocês estão exigindo isso aqui? No meu ponto de vista, isso não poderia acontecer por causa disso, daquilo e daquilo outro. Isso é uma impugnação. Então, qualquer cidadão pode realizar a impugnação. Só que tem que observar o prazo. Qual que é o prazo do cidadão? 5 dias úteis, pelo menos, de antecedência em relação à data marcada para a abertura dos envelopes. Ou seja, publicou o edital, aí vai ter aquele prazo, com pelo menos 5 dias úteis antes da data marcada para a abertura das propostas, até esse prazo você pode realizar a impugnação. E a administração tem que te responder, ela tem que responder no prazo de 3 dias úteis. Veja que esses prazos não são por um acaso. Você tem 5 dias úteis e 3 dias úteis, porque aqui daria tempo da administração te responder antes da data do recebimento das propostas. Ok. Para o licitante, ele tem um prazo um pouquinho maior, porque ele vai participar provavelmente da licitação pública. Ele tem um prazo de até 2 dias úteis antes da abertura, ou seja, ele pode chegar mais perto da data da entrega das propostas e ainda assim ele ainda pode realizar a impugnação. Só que nesse caso, a lei de licitações não diz o prazo para ele responder. Isso não é definido na lei de licitações. Só que aí você imagina o seguinte, uma empresa faz a impugnação e a administração olha e fala, cara, essa empresa tem razão, mas eu não quero que ela participe dessa licitação. Então faz o seguinte, engaveta essa impugnação dela aí, vamos tocar o barco. Lá na frente a gente fala, ah, não deu tempo de te responder e aí já era. A administração não pode fazer isso. Sabe por que não pode? Apesar de a lei não fixar prazo para a resposta dessa impugnação, não tem um prazo expresso para isso, o licitante não pode ser impedido de participar da licitação até uma decisão final. Seria mais ou menos assim, eu vou te dar um exemplo de concurso, mas traz algo parecido isso para a licitação. Imagina que você abriu um edital de um concurso e disse que você só pode participar se você tiver 1,70 m ou mais. Eu tenho 1,67 m, né? Dá de ver aqui, ó. Eu já ficaria fora desse concurso. Aí eu faço uma impugnação, dizendo, olha, isso não tem previsão em lei esse 1,70 m, esse 1,70 m que vocês estão exigindo. Aí a administração pública teria que, enquanto ela não me responde, vamos dizer que ela ainda não teve tempo para me responder, ela não pode impedir que eu participe do concurso público. Essa ideia, eu sei que o concurso nem daria para usar esse exemplo exatamente, mas nas licitações iria funcionar mais ou menos assim. A empresa questionou o item do edital, a administração ainda não respondeu ela. Por aquele item, ela não pode ser impedida de participar da licitação. Ela vai continuar na licitação até que a administração responda. Se lá no final a administração entender que a sua restrição é lícita, aí ela retira a empresa do processo licitatório. Beleza. Fechei a impugnação. Existe também a representação. Qual que é a diferença? É que a representação não é para a administração. A impugnação aqui, ó,
ela foi para a própria administração pública. A representação é para um órgão de controle. Aqui já é uma denúncia mesmo. Aqui, por exemplo, você já sabe que a administração não vai corrigir o negócio, você já vai logo no Tribunal de Contas, logo no controle interno, fazer a sua representação. A lei de licitações fala que qualquer licitante, contratado, pessoa física ou jurídica. Na prática é qualquer pessoa, então. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou jurídica, pode representar sobre irregularidades na aplicação da lei de licitações ao Tribunal de Contas e ao Sistema de Controle Interno. Então você quer representar para o TCU, quer representar para o TCE, para um TCM quando houver, você pode fazer a representação sobre irregularidade em processos licitatórios. Acabou a representação aqui. Tem mais um assunto que o artigo 113 emenda, que é a possibilidade de os tribunais de contas e o sistema de controle interno solicitarem cópia do instrumento convocatório até o dia útil anterior ao recebimento das propostas. Então veja que o poder dos órgãos de controle é ainda maior, porque ele pode ir até o dia útil anterior para pedir uma cópia do edital. E se o sistema de controles, tanto o Tribunal de Contas quanto o controle interno, entenderem que tem algo de errado, eles podem determinar que a administração faça essa correção. Isso segundo a Lei de Licitações e Contratos. Então vamos fazer a nossa revisão final aqui. Impugnação, qualquer cidadão, 5 dias úteis de antecedência, 3 dias úteis para a resposta. Licitante, 2 dias úteis de antecedência, não tem prazo para responder, mas ele pode continuar na licitação enquanto não houver resposta. Representação, qualquer licitante, contratado, pessoa física ou jurídica, direcionado ao Tribunal de Contas ou ao controle interno. Além disso, os órgãos de controle podem solicitar uma cópia do instrumento convocatório até o dia útil anterior. A abertura é amanhã. Hoje eles ainda podem realizar o pedido. Vou fazer um asterisco aqui, tá? Isso que eu falei do até o dia útil anterior é com base na lei de licitações, é o que está expresso e é o que muitas vezes cai em questão de prova. Na prática, o Tribunal de Contas e o controle interno, eles têm poder de fiscalizar a qualquer momento. Então, teoricamente, isso aqui é aquela previsão que não serve para nada, só serve para cair em questão de prova. Porque na prática, eles podem pedir esses documentos a qualquer momento. Licitação já foi, já passou, mesmo assim eles podem pedir os documentos. Mas, para fins de concurso, a lei de licitações fala que eles podem solicitar cópia até o dia útil anterior ao recebimento das propostas. Vamos voltar para a tela.